Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Enfim, ela chegou. É aquele momento do ano que nossos corações palpitam, nossos olhos já lacrimejam, porque chegou ela, a Mostra Ecofalante de Cinema, 15ª edição desse evento que já faz história não só no Brasil, mas na América do Sul como um todo, por trazer temas ambientais, mas não só, cada vez mais ampliando as vozes, os debates, os territórios que estão devidamente pautados pelo cinema. O cinema nacional, é claro, é um privilégio ter tantas dezenas de filmes feitos de sul a norte do país, mas também coisas exclusivas, peças que vêm de todas as partes do mundo, algumas inéditas, para a gente se deliciar. Só para ter uma ideia, são mais de 100 filmes, gente. 104 filmes de 27 países e dos territórios brasileiros também inúmeros. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse evento que começou agora, dia 28, vai até o dia 10 de junho, e ó, tudo de graça, gratuito, em diversos locais de São Paulo. Quem conversa Bem Viver são as duas pessoas responsáveis pela curadoria, as pessoas que pincelaram essas grandes obras e trouxeram para as telonas brasileiras. Quem conversa Bem Viver é Francisco César Filho e Liciane Mamede. Deixa eu cumprimentar vocês dois. Primeiro, Liciane, um prazer falar contigo, viu? Um prazer estar aqui com vocês, Lucas, e com todos os espectadores e os ouvintes. Maravilha, alegria toda nossa. Francisco, meu amigo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Lucas. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, porque quem acompanha aqui o trabalho de vocês é o público potencialmente interessado no conteúdo da Mostra Ecofalante de Cinema. Quem lê Brasil de Fato, quem escuta Brasil de Fato é 100% o público que vai lá para a Ecofalante, que ocupa as salas. A gente está realmente conversando com pares, com pessoas que se entendem sobre o que a gente está falando aqui. Então, realmente, estou me sentindo um papo entre amigos. Abrir o microfone para todo mundo, porque está todo mundo participando. Minha gente, primeiro comentar que essa mostra faz uma linda homenagem a Zita Carvalhosa, uma das grandes produtoras de cinema, principalmente pelo Kinofórum, que ela foi uma das grandes responsáveis por colocar essa importante mostra de cinema internacional de curtas. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, mas antes eu queria só dar um passo anterior e falar um pouquinho sobre a concepção dessa mostra, que logo no início eu já falei, né, que é uma mostra ecofalante que prioriza, sim, o debate do cinema ambiental, mas cada vez ampliando. Vocês, por exemplo, priorizaram trazer vários filmes que debatem a situação do Oriente Médio, os conflitos, guerras e massacres, e colocando, inclusive, a Palestina como um tema central, né? Tem uma mostra específica, Palestina, apagamentos e resistências. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse caminho que a Ecofalante vem tomando, de sim, falar sobre o meio ambiente, mas entender de uma maneira mais ampla esse conceito. Fiquem à vontade aí para falar um pouquinho, quem quiser começar. Deixa eu só dar uma geral. É interessante você tocar nesse ponto do conceito, né? O universo ao qual a Mostra Ecofalante de Cinema se debruça. Então, esse universo que a gente qualifica ele de socioambiental, esse lado sócio, ele ganha cada vez mais ressonância, cada vez mais importância. Ela, desde o seu início, lá vai década e meia, não se detinha apenas nas questões de preservação e ecologia. Ela sempre entendeu, por exemplo, que o ambiente urbano é onde está a maior parte da população brasileira e as cidades elas são cheias de questões socioambientais. Então, a mostra sempre se debruçou de uma maneira ampla em relação a tudo isso. Agora, só para ter uma ideia da quantidade de temáticas que a mostra abrange esse ano, entre muitos outros destaques, tem questões ligadas, você já falou do Oriente Médio, mas temos aí, claro, as mudanças climáticas estão sempre presentes, mas temos, por exemplo, questões de saúde mental, que é um tema que tem aparecido nos últimos anos na nossa programação, e esse ano é um dos muitos temas que ganha destaque. Mas eu queria que a Aliciane falasse um pouquinho do Oriente Médio, que essa foi uma programação que ela se debruçou com muito carinho e concebeu esse grupo de filmes e os debates que estão linkados a eles. Bom, obrigada, Chiquinho, obrigada por essa introdução importante, né, para falar um pouco, para a gente entender um pouco o foco da Mostra Ecofalante, né? A Mostra Ecofalante, como o Chiquinho acabou de dizer, é uma mostra de cinema socioambiental, mas a gente tem essa visão mais ampla, né, do que é meio ambiente. O meio ambiente é aquilo que nos
rodeia, né? E a maior parte da população do planeta vive em cidades. Então, o meio ambiente também são as cidades, né? A forma como a forma como a gente concebe as cidades hoje que impacta, né, na saúde do planeta, né, e que impacta também na nossa própria saúde, né, por isso temas como saúde mental e saúde no geral nos interessam, né, e a gente traz esse ano um filme que trata sobre solidão, e é, aliás, o filme que ensejou o debate, né, sobre o tema. Então, a gente vai trazer algumas pessoas para falar sobre o assunto, porque é um tema que está na pauta, né? Mas aqui, puxando para o Oriente Médio, que foi a pergunta inicial, né? Como eu disse, o meio ambiente é aquilo que nos rodeia, né? E as coisas a forma como a gente vive impacta o planeta, né? Então, se estamos em guerra, se existe guerra no mundo, com certeza isso está impactando a saúde do planeta, né? Então, isso tem a ver conosco também. E a gente, bom, e aí nós fazemos uma seleção a partir do que, né, a produção cinematográfica através nós nos interessamos pelo olhar, né, por aquilo que o cinema tem a trazer para a gente, né, em termos de abordagem. E os filmes estão falando sobre os conflitos, né, porque eles estão acontecendo, eles são eventos da maior relevância hoje no mundo, né? Então, o cinema também está olhando para isso, porque o cinema é um espelho do que acontece no mundo, né? Então, olhando e, enfim, pesquisando essa produção internacional contemporânea que apareceu nos últimos tempos nos festivais, né? No último ano, este ano também, a gente tem filme deste ano. É, um dos filmes, um dos destaques do festival, aliás, ganhou o prêmio em Sundance esse ano, que é o filme Urso Inconveniente, que abriu a Mostra Ecofalante e que vai passar novamente aí essa semana, fiquem ligados. Mas voltando então para a questão do Oriente Médio, esses filmes estão circulando nos festivais, né, trazendo denúncias, trazendo a realidade desses locais hoje e né, a forma como essa população vem sendo atingida e enfrentando, né, esse momento difícil, né? Então a gente tem muitos filmes sobre a Palestina, a gente dentre os muitos filmes sobre o Oriente Médio que trazem a questão do Oriente Médio tanto de um ponto de vista histórico quanto de um ponto de vista mais contemporâneo, mostrando imagens das cidades arrasadas hoje. A gente, dentre esses filmes, muitos eram filmes sobre a questão palestina, né? Então, a gente achou da maior relevância que a gente trouxesse que a gente selecionasse esses filmes para trazer esse debate especificamente sobre o conflito na Palestina, né? Que é, enfim, um dos maiores escândalos hoje que a gente vem testemunhando, né? Então, eu acho que esse debate é da maior importância para a gente também, né? Para que a gente se posicione e a gente a gente está trazendo 3 filmes, né? Para dentro desse programa sobre a Palestina e filmes que trazem diferentes pontos de vista, como eu disse, né? Tem um filme que é um filme todo feito com imagens de arquivo, dirigido por uma mulher, a Diana Allen, que traz um pouco da história da Palestina no século XX, né? E a gente vai entender um pouco esse percurso que acabou fazendo com que a região, né, fosse palco de tantos conflitos e tanta disputa, né? Tem filmes que tratam especificamente do impacto sobre a população hoje, né? Por exemplo, Os Gêmeos de Gaza, que é um filme que trata sobre como as famílias vêm sendo dilaceradas, né, pela guerra. E tem o Yalla Parkour, que é um filme lindíssimo, né, sobre a juventude em Gaza, né, como que isso está impactando as perspectivas nesse momento lá. Então, é um programa muito especial, ele vai ser foco também de um debate. Deixa eu ver aqui, o dia do debate é essa semana,
dia 3 de junho, quarta-feira. Então, a gente tem um debate sobre a Palestina. É impressionante, Liciane e Francisco, a capacidade que o cinema também tem de se adaptar aos tempos modernos, porque a gente tem a sétima arte como realmente aquela que mais decanta, né? Que mais reflete sobre o que está acontecendo, é um espelho sobre a realidade, mas que tem o seu tempo diferente do jornalismo, que é instantâneo, mas a partir do momento que a gente vive esse tempo globalizado, em que as coisas acontecem com uma outra velocidade, é impressionante como o cinema também consegue se adaptar e está conseguindo responder a tudo que está acontecendo quase que com instantaneidade. É um absurdo que a gente tem uma mostra ecofalante que já faz esse trabalho de trazer filmes de diferentes regiões e consegue de uma maneira quase que imediata botar em pauta o que está acontecendo no outro lado do mundo. Então, mérito total para a Ecofalante, mas também mérito para os produtores de cinema que estão com uma sensibilidade cada vez mais aflorada e uma capacidade de reagir tão rapidamente a tudo que está acontecendo. Gente, mas é muita coisa que está acontecendo no Ecofalante, então eu já vou mudar meio que completamente de rumo aqui para a gente dar conta de tudo que está falando. A Aliciane falou um pouquinho do Urso Inconveniente, que esteve na abertura, que é um filme extremamente premiado, muito prestigiado no Sundance, que é talvez o maior festival de filmes independentes. Mas me chamou a atenção que também tem um outro filme gringo chegando com tudo, O Grande Lago Salgado, do Leonardo DiCaprio, que só ter o nome dele como co-diretor, como produtor, melhor dizendo, produtor executivo, já chega abalando. É para tudo isso mesmo? O nome dele tá dando um peso devido ou é mais estrelismo dele? Como que vocês apresentam essa chegada? Não, é sério. Não é a primeira vez que o DiCaprio se envolve em filmes com questões graves, urgentes, documentários desse tipo. E o filme trata de um dos muitos das muitas situações escandalosas que assolam várias regiões do planeta. Como é da parte internacional, eu passo a bola de novo para a Liciane para ela falar um pouquinho sobre esse filme que o Leonardo DiCaprio é produtor executivo. Bom, esse filme, então, que também foi premiado em Sundance, não percam, é um grande filme, um grande documentário que faz uma denúncia, né, sobre o que está acontecendo, como as mudanças climáticas estão impactando o Grande Lago Salgado em Utah, nos Estados Unidos. O lago está secando por conta dessas mudanças, por conta do uso extensivo que também tem sido feito das águas do lago, né, para a agricultura. Essas águas têm sido drenadas e ao longo do tempo esse lago já vem secando e vem secando de uma maneira bastante progressiva. E o problema é que o fundo do lago contém poeira tóxica. Então, esse fundo do lago tem sido cada vez mais ficado cada vez mais à mostra, né? Porque não tem mais água ali para cobrir, e essa poeira tóxica tem voado para as cidades. Trata-se de uma região super populosa, né? E as pessoas tendem a realmente, a partir de agora, sofrer os impactos desse uso extensivo desse recurso natural, que é a água, e também das mudanças climáticas, né? Então, é um filme assim, que trata de uma questão premente do nosso tempo, né? Assim, o quanto a gente tem drenado os nossos recursos e agora, a partir de agora a gente tende a colher os frutos disso, que não são bons, né? O Grande Lago Salgado passa na quarta-feira, dia 3 agora, às 18h15, na sala Reserva Cultural. Certamente será concorrido. Corra para garantir o seu ingresso, que certamente vai trazer muita gente com expectativa. Gente, feito esse panorama internacional sobre tudo que a Ecofalante está trazendo, vamos voltar e pousar no Brasil, porque são mais de 50 filmes brasileiros selecionados para a mostra competitiva. Queria então, Francisco, que tu apresentasse um pouquinho como que foi essa pincelada dos filmes de produção nacional, quais foram os critérios que vocês principalmente elegeram para conseguir trazer tudo isso? Primeiro, ressalte-se que a produção brasileira de longas-metragens, de curtas-metragens, vive um momento de grande produção, mas assim, números que nunca tinham sido alcançados ao longo da história do cinema brasileiro. Estima-se que hoje no Brasil estamos produzindo entre 400 e 500 longas-metragens por ano, né? Dos quais uns 200 e pouco entram em circuito comercial.
Os restantes você pode assistir em festivais apenas. E os curtas-metragens, então, nem se fala, né? Os curtas-metragens sempre tiveram os festivais de cinema como sua vitrine principal, quase que única, e aí os números são estupendos. Estima-se, porque aí não tem levantamento nenhum que possa marcar isso, que temos hoje, anualmente, entre 2.000 e 3.000 curtas-metragens. É comum alguns festivais especializados em curtas-metragens receberem 1.200, 1.300 inscrições por ano de filmes brasileiros recentes. A Mostra Ecofalante recebe aí centenas de filmes brasileiros para suas duas competições. Uma das competições é mais geral, para longas e curtas, que chama Territórios e Memória, e a outra, que chama Concurso Curta Ecofalante, é para curtas, evidentemente, mas curtas feitos por alunos de escolas e cursos audiovisuais. O que a gente percebe nas inscrições, nos filmes que são propostos, é uma produção muito diversa geograficamente. A gente tem filmes aí produzidos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, mas não só nas grandes e médias cidades, também nas pequenas cidades. E esses filmes retratam realidades desses locais e são um filtro artístico que trabalha o imaginário. Então, o que a gente tem é um universo muito interessante que não só reflete questões brasileiras das mais diversas, mas também posturas e olhares criativos muito interessantes. Filtrar isso para uma seleção, no nosso caso, esse ano selecionamos 51 filmes para ambas as competições, é um desafio danado. Primeiro porque tem muita produção para filtrar, mas os critérios sempre são difíceis, né? Porque tem idiosincrasias. Eu gosto mais de um certo tipo de filme, outra pessoa gosta de outra. Então, a gente tenta montar comitês de seleção que sejam plurais e que deem conta dessa diversidade, dessa variedade. É lógico que, para a Mostra Ecofalante de Cinema, as temáticas pesam muito. A gente, enfim, é um evento que ele se caracteriza desde a primeira edição pela qualidade dos debates que promove. Né? Eu costumo brincar que na Ecofalante os debates são tão atraentes para o público quanto a projeção dos filmes. E isso não é uma força de expressão, é verdade mesmo. Desde a primeira edição, muitos interessados se dirigem para as salas onde estão acontecendo as atividades da Mostra Ecofalante de Cinema por conta dos debates que estão sendo promovidos, por conta desses debates tratarem de questões muito urgentes e nos encontros e debates, a qualidade dos participantes, dos debatedores, é muito alta. É gente de ponta que está discutindo questões com olhares olhando para o futuro. Então, é muito bacana isso. A gente tenta, na seleção, dar conta de tudo isso também. Né? Então, as temáticas são importantes, mas a qualidade dos filmes também tem que imperar. Então, a gente sempre fala que a gente primeiro seleciona os filmes pela qualidade técnica, artística, criativa deles. E aí a gente junta e vê as temáticas que estão aflorando desse universo selecionado. E aí a gente faz ajustes, né? Porque, enfim, às vezes tem temáticas que aparecem mais, outras que são importantes, de repente aparecem menos, a gente tenta ressaltar elas. Mas é um desafio gostoso. Primeiro porque você tem acesso, quem faz seleção, isso para qualquer festival, podemos ampliar esse discurso agora. Para quem faz seleção, ele tem um privilégio tremendo de conhecer uma safra inteira. Né? Então, quando você está num festival que tem 500 inscritos, 600 inscritos, 800 filmes brasileiros inscritos, você está conhecendo um universo riquíssimo, que pouca gente vai ter acesso, porque nenhum festival passa 800 filmes brasileiros do ano. Né? Então, o público em geral vê o filtro, e esse filtro, então, ele tem uma responsabilidade tremenda. A gente dá maior atenção, maior cuidado para eles. E a ressonância, o prestígio que a Mostra Ecofalante de Cinema foi acumulando ao longo dos anos, permite que hoje cineastas importantes privilegiem a Mostra Ecofalante de Cinema para fazer a premiere mundial do seu filme.
ou seja, a primeira exibição pública é o caso, por exemplo, de Arquivo Vivo, que é um dos filmes, um longa brasileiro que está selecionado para esse ano. É um filme do diretor Vincent Carelli, é o quarto longa-metragem dele, mas ele tem uma trajetória de mais de 4 décadas num projeto chamado Vídeos nas Aldeias. Vídeos nas Aldeias é um projeto que visita territórios indígenas, registra ali acontecimentos, vontades, intenções, conflitos desses territórios e leva isso para os outros territórios indígenas, faz uma troca. Vídeos nas Aldeias, no princípio, eram uma espécie de videocartas que as aldeias faziam entre si, isso décadas atrás, não existia internet, etc, etc. Hoje em dia, o que o Vincent fez? Ele, com esse acervo primoroso, maravilhoso, na verdade, ele revisitou esse acervo de 4 décadas e pouco, e ele levou para alguns territórios indígenas aquela documentação de muitos anos atrás, e mostrou para eles, e gravou. E aí o que a gente vê na tela são moradores desses territórios assistindo como era a aldeia deles décadas atrás, como eram os avós deles, que já são falecidos décadas atrás. É um filme muito, muito, muito especial, Arquivo Vivo, do Vincent Carelli. Esse é apenas um dos muitos filmes brasileiros que a Mostra Equifalante está exibindo esse ano. Que é quando que ele vai ser exibido mesmo, Francisco? Boa pergunta. Espera aí que agora eu preciso consultar aqui, porque a programação é impossível de tê-la na cabeça. Espera só um segundinho que eu já estou achando aqui. Arquivo Vivo. E o Vincent vai estar na sessão falando com o público, vai ser bem interessante. Na quinta-feira, dia 4, o Arquivo faz a primeira exibição às 8 da noite, e aí ele vai ter mais uma exibição no dia, deixa eu ver aqui, no dia 6, sábado, às 17 horas. O Vincent Carelli vai estar em ambas as sessões e vai estar conversando com o público. Gente, que delícia. Isso é só o início da Mostra Ecofalante, 15ª edição, que começou dia 28 de maio, segue até o dia 10 de junho e é tudo de graça. Mais de 100 filmes de 27 países para a gente mergulhar em tantas realidades. É uma mostra feita para quem simplesmente quer se divertir, curtir, descontrair, conhecer um pouco a cidade, como também quem quer refletir mais sobre as questões que estão pujantes no nosso mundo, quem é cineasta, quem é produtor e quer pegar novas referências. Então é uma mostra extremamente completa que consegue realmente proporcionar o tipo de experiência que a gente quer, ocupando várias salas de cinema de toda a cidade. A gente já falou várias pinceladas, vários destaques, mas o ideal é que você separe um dia antes da mostra começar, antes de ir, e acesse ecofalante.org.br, que lá tem a programação completíssima. Vai no Instagram também, que talvez seja uma maneira mais fácil, mas o importante é que tenha acesso a toda essa programação. A gente acabou de conversar com os responsáveis por ela, Francisco César Filho e Liciane Mademe. Muito obrigado vocês dois por esse papo, gente. Viva a Mostra Ecofalante, bora ocupar a sala de cinema mais uma vez do país. Obrigada. Falou, Lucas. Obrigado pelo espaço aí. O convite está feito para todo mundo aí. Obrigada. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.